Bem-vindo aqui! Hoje é dia 4 de julho de 2024 e nós vamos refazer um vídeo que eu já tirei do ar por conta de um equívoco que eu cometi, onde, por conta desse equívoco, lá no final do vídeo, havia duas conclusões. Uma conclusão correta e a outra, uma conclusão errada, e ao assistir aquele vídeo poderia ser que alguém acabasse por tomar uma decisão também equivocada. Então, estou tentando corrigir este vídeo e peço desculpas aí pelos inconvenientes que eu acabei causando. O vídeo trata da Lei 724 de 2024 e nós vamos ver se essa é uma lei que pode ir para frente ou não e vamos ver se ela tem um lado bom, um lado ruim e vamos ver o quanto isso pode, na hipótese de ir para frente, influenciar nas nossas carteiras de investimento. Eu vou começar aqui por essa reportagem que está no site da Câmara dos Deputados. Ela é assinada pela agência Câmara de Notícias, publicada no dia 25 de 6 de 2024. Então você pode ver que é uma notícia para a velocidade com que as notícias andam, um tanto quanto antiga. O projeto, ele cobra imposto de renda. É importante que a gente grave a palavra aqui, renda, imposto de renda, de operações em bolsa de valores. O imposto que terá alíquota de 0,75%. E o meu equívoco foi justamente, eu desconsiderei o porcento aqui, tratei como se fosse pontos base, e na verdade nós estamos falando em termos de número percentual. Ou seja, se nós quisermos saber o quanto vamos pagar para R$1.000 investidos, nós precisamos pegar esse valor, dividir por 100 e multiplicar pelos R$1.000. Vou fazer isso aí depois para você ter bem claro sobre o que esse projeto está tratando. Ele não é o coração principal, mas se você olhar para ele e tomar errado o cálculo que eu fiz lá, você vai acabar tendo um pensamento diferente e tomando uma decisão, podendo vir a tomar uma decisão errada no futuro. Então agora estou tentando corrigir tudo isso. O projeto de lei 724 de 2024 institui, de novo aqui, imposto de renda retido na fonte em renda variável. Então ele vai ter esse nome aí, imposto de renda variável. Ao ser cobrado nas operações em bolsa de valores e outros mercados com alíquota de 0,075%. Então depois eu vou mostrar, vou fazer o cálculo direitinho, de como isso pode impactar, se evidentemente o projeto for à frente. Então a gente pode verificar aqui que até faz referência à Lei 11.033, onde os ganhos líquidos, então aqui a palavra que é diferente, ganhos líquidos mensais de pessoa física, em valores, na bolsa de valores, de até 20 mil, então, ou seja, esse 20 mil não é o todo da operação, é que a diferença entre o que você está fazendo na operação, ou seja, o valor líquido, o que você aplicou e o que você está tirando, se ele chegar a 20 mil, a isenção. Se não, você tem que pagar imposto. Se as operações são de day trade, são 20%, e se as operações forem de swing trade, ou seja, mais do que um dia, então a tributação é de 15%. O tributo, conforme essa proposta, incidirá sobre quaisquer operações de renda variável, acontecidas em bolsa de valores ou em mercados de balcão, futuro de opções, de contratos a termos ou day trade, independentemente da ocorrência, e aqui é curioso isso, se nós estamos falando de lucro ou de prejuízo. E é daqui que vai vir a primeira conclusão que eu tiro dessa legislação, sendo que essa primeira conclusão é a parte correta. A parte errada foi justamente a aplicação do valor a ser descontado no cálculo. A atual legislação eleva os custos de transação existentes ao demandar, ainda que minimamente, procedimentos contábeis e administrativos do investidor para declarar ganhos. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: se você faz a operação dentro do mês, você precisa arrecadar, segundo a legislação, aquela 11.033 de 2004, você precisa fazer a arrecadação dentro do mês. Então é o tempo que você tem. E é isso que ele está falando. Com isso, se você faz, ainda você precisa entregar para o seu contador, para ele confirmar aquilo que você fez do jeito correto, claro, a menos que você tenha uma experiência contábil bastante significativa, mas ainda assim
lá na frente você precisa pegar toda essa documentação e entregar para o seu contador, ou você mesmo faz, se você tem bastante confiança, para verificar se bate. E claro que é isso que ele está falando, que são os custos que são gerados. Espera-se que a aprovação desse projeto de lei aumente a atratividade do mercado de renda variável, eleve a arrecadação e reduza os custos de transação para o pagador de imposto e também para o Estado. É a expectativa que se tem de acordo com a proposta dessa legislação. Aqui tem um detalhe que eu acho que é curioso de nós tratarmos, porque às vezes assim não fica muito claro do ponto de vista da tramitação. Então você pode ver aqui, que esse projeto ele tramita em caráter conclusivo. O que significa isso? Que ele não precisa de aprovação no plenário da Câmara dos Deputados se ele for aprovado nas comissões por onde ele passa. Então, sei lá, tem 3 comissões por onde ele vai passar. Tem várias comissões lá, tem comissão da educação, tem comissão de tributos, tem comissão de segurança pública, tem uma série de comissões lá. Então, pelas comissões pelas quais ele está designado a passar, se ele for aprovado nessas comissões, não é necessário que ele vá para aprovação dentro do plenário da Câmara. Não tem os deputados todos votando. Exceto, evidentemente, se houver um requerimento assinado com pelo menos 54 deputados pedindo para que ele vá para votação na Câmara. Então, aparentemente, pelo caráter que tem esse projeto, eu acredito que ele seja aprovado nas comissões. Não vi motivo para evitar isso, e aí ele salta para aprovação depois no Senado. E o projeto de lei, esse aqui, 724/2024, ele não está marcado lá, mas esse aqui é o oficial que está circulando de forma digital lá na Câmara. Então ele institui o imposto de renda retido na fonte em renda variável, que ele chama aqui de IR variável. Acho que vai acabar ficando esse nome, no caso de vencer as etapas de aprovação. Quando você vai ler um projeto de lei, a parte mais importante desse projeto de lei está aqui, é a justificação. Então, você lê, depois você relê, aí depois faz sentido você ler o que está escrito dentro da legislação. Então, o mercado de renda variável no Brasil presenciou explosão de negociações no ano de 2020. E aqui a gente precisa situar, porque até 2018, acho que se tinha no máximo ali 800 mil CPFs na Bolsa de Valores. Nós chegamos no final de 2022 a mais de 5 milhões de CPFs. Então a gente precisa se situar em que, por exemplo, nesse caso, o governo nós estávamos lidando. E o que aconteceu tem um histórico, por isso que saltou. Se você for lembrar, lá no início do governo, a taxa de juros desceu a 2%. Essa que hoje está a 13, está a 10,5%. Então, desde então, o número de negócios apenas cresce. E aqui ele faz uma referência, no ano passado, veja que ele vai falar aqui do ano passado, nós já vamos dar uma olhada que ano passado é esse, o mercado registrou movimentação de 7,43 trilhões na B3, entre compras e vendas. Aí, se nós descermos aqui, ao que é que ele está se referindo, ele está se referindo a 7,46 trilhões em 2022, que foi o último ano, no final do ano, quando nós, ou no final do ano ou no meio do ano, depois de 2023, que a Bolsa de Valores divulgou o número de CPFs que tinha na Bolsa. No final de 2023, e pelo menos até agora o meio do ano, não foi divulgado. Talvez divulgue agora no meio do ano para a gente ter uma noção. Então a ideia da pessoa que está propondo esse projeto de lei foi com base em 2022. A gente sabe que a taxa de juros se manteve muito tempo lá em cima, depois ela recuou, aí teve todas as pataquadas do governo, ela ficou ali em 7,5%, a inflação tem uma expectativa de que ela cresça e a taxa de juros real talvez fique entre 6% e 6,5%, que é a diferença entre a taxa de juros e a inflação.
E por isso, pode ser que os investidores da Bolsa acabem migrando para a renda fixa e acabem diminuindo esse valor e não se chegue a esses patamares que nós estamos vendo aqui. Então, a pergunta que ele faz aqui é o seguinte, ó, quantas transações superam ganhos de capital superiores a 20 mil, que daí vão pagar ou 20% se for day trade, ou 15% se for swing trade? Quantos vão superar aqui, se foram superiores a 20 mil reais em um mês e tiveram seu documento de arrecadação emitido? Então, é porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, aquilo que eu tinha falado antes, né? Ele vai na linha de tentar reduzir a questão burocrática disso e favorecer o Estado na sua questão arrecadatória. Então favorece para o Estado, mas também favorece para o investidor. É o argumento do autor do projeto. E aqui praticamente conclui, né, que assim o que se pretende com a ampliação do imposto de renda na fonte, indo para o imposto de renda retido na fonte de renda variável, agora imposto retido na fonte em renda variável, o IR variável, vamos começar a tratar ele como IR variável, é a desburocratização no recolhimento do imposto de renda a partir da elevação da alíquota simbólica em 30 vezes. Qual é a alíquota simbólica? A alíquota simbólica é essa que está marcada aqui, 0,005, isso aqui já acontecia, tá? 0,005%, e ele está multiplicando isso aí por 30 para dar aquele 0,075%. Espera-se que tal medida aumente a atratividade do mercado de renda variável, aumente a arrecadação e reduza os custos de transação tanto para contribuinte e para Estado. Até aqui, com todo respeito àqueles que não gostam muito das questões governamentais, o que o autor, e quem é o autor, deputado Sidney Leite, até aqui a argumentação dele, para mim, está fazendo sentido. E ele finaliza aqui, né, propondo a instituição do IR variável. Então, vamos dar uma olhada agora. Então, depois que a gente entendeu sobre o que trata, vamos dar uma olhada como é que está escrita a legislação. Então, o imposto de renda retido na fonte de renda variável, o IR variável, ele se destina a extinguir a tributação em ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsa de valores ou mercados de balcão, de mercadoria, de futuros e contrato a termo. Então, tira a tributação fora. Busca aumentar a arrecadação tributária federal e dispensa ações contábeis ou administrativas do contribuinte, ele fala contribuinte, mas eu entendo que é o pagador de imposto, o cara paga na ponta da pistola, para fins de declaração das operações ou emissão de documentos de arrecadação, que é o DARF, aquele de arrecadação. Fica, então, conforme o artigo 3º, instituído o IR variável, sob a natureza jurídica de imposto de renda na fonte. A alíquota de 0,075%, lembra, multiplicou por 30, o 0,005%, incidente sobre quaisquer operações financeiras realizadas em bolsa de valores, aí tudo aquilo de novo, né? Inclusive aqui, os contratos a termos e day trade, desde que em operações integralmente relacionadas à renda variável. Então tem que ter essa obrigatoriedade. Independente aqui, aí tem uma questão aqui do aferimento de lucro ou prejuízo. Então você fez a compra ou fez a venda, você tem que aplicar o 0,075%. Desculpa, eu acabei avançando no item 2. No item 1 é aferimento de lucro ou prejuízo, ou seja, você comprou por um preço, você vendeu abaixo daquele preço, você teve o prejuízo, você paga o 0,075%. Mas, mais do que isso, você paga 0,075% na compra e depois 0,075% na venda. Então incide de um lado e incide do outro, independente. Se você não for ficar com as ações por um bom tempo, ou seja, se você não for um investidor de longo prazo, você, na verdade, precisa, conforme os valores, né, que vão variar, multiplicar isso aqui por 2.
Fica também responsável pela retenção do IR variável a instituição intermediadora que receber diretamente a ordem, ou seja, neste caso o investidor não tem mais qualquer preocupação agora com o recolhimento, porque isso aí vai ficar a cargo da sua corretora. Para você vai incidir provavelmente direto, ou ainda, né, bem mais provável que você vai ver a incidência por conta da conciliação da sua nota de negociação. Então, o IR variável deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional até o terceiro dia útil da semana subsequente. Então, por exemplo, hoje é quinta-feira, mas não importa se hoje é quinta ou sexta. Então, até a semana que vem, ou seja, segunda, terça, quarta, terceiro dia útil, né, se não houver feriado no meio, é o tempo para o recolhimento. E aqui é interessante, aqui fica revogado o artigo 2º e o inciso número 1 do artigo 3º da Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2024, essa que nós falamos agora há pouco. Ou seja, essa legislação, que já está mais do que mexida, nós vamos ver o que foi que ele extinguiu. Então aqui nós temos o artigo 2º, e veja que ele extingue o artigo na sua integralidade. Né? E sobre o que ele fala? Ele fala da incidência do imposto nas operações. Então, não se aplica aos ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsa de valores, mercado, tudo aquilo lá, de novo, inclusive day trade, que permanecem sujeitos à legislação vigente e serão tributados as seguintes alíquotas. Então, se você supera os 20 mil no seu lucro líquido, então você, como day trade, você paga 20%. Aquilo que eu falei. Mas veja, né? É interessante aqui, porque a palavra importante é ganhos líquidos. Então você, sei lá, investiu 100 mil num dia, certo? Na operação. Aí depois, na retirada da operação, você retira com 121 mil, então você paga esses 20%. Tem mais um detalhe aqui, que essa medida, ela esconde, porque tem que ler toda a legislação, né, para você entender. Eu falei de um dia, claro, mas nas sequências dos dias dentro daquele mês, se você ultrapassar os 20 mil, você precisa incidir. Então, por isso que vai gerando essas burocracias. Quem faz day trade, opera ali todo dia, o que acontece? Se o cara hoje ele ganha 1%, amanhã 2%, 5%, depois lá no final, no somatório de tudo, porque isso aí vai ter uma junção do ganho líquido, então ele precisa contabilizar todo o ganho líquido e então fazer o recolhimento de 20%. É disso que ele está falando e é aí que gera toda a complexidade. Quem trabalha com valores grandes, o day trade, é que tem essa questão. Também ele elimina aqui os 15% nas demais hipóteses, ou seja, se você faz o swing trade, não é dentro do mesmo dia. Você compra hoje para em outro dia fazer a venda, né, conforme lá eles colocam aqueles stops de ganho e de perda, conforme ocorre lá, supondo que seja ganho, porque aqui só considera o líquido, então você precisa somar todos os líquidos, atingindo mais do que os 20 mil, então tem essa incidência de 15% que nós vimos aqui. E também é curioso, aqui no parágrafo 1º, que as operações a que se refere o caput, esse artigo, exceto o day trade, sujeitam-se à incidência do imposto de renda retido na fonte, alíquota, aquela que eu falei de 0,005, que depois foi multiplicado por 30 para dar o 0,075 sobre os seguintes valores. Aí aqui tem toda a explicação, mas todos eles, evidentemente, falam nas operações que deram resultado positivo. E por fim, conforme nós vimos, também o artigo 3º ele fica eliminado, né? Ficam isentos do imposto de renda. Aí aqui está o item 1, né, que é o único eliminado, porque, claro, quando sai o artigo 2º por inteiro, não faz nenhum sentido, né? Os ganhos auferidos por pessoa física em operações
no mercado à vista de ações, bolsa de valores, etc., em operações com ouro, ativo financeiro, etc., que sejam igual ou inferior a 20 mil, então, nesse caso, existe a isenção. Então, evidentemente que isso aí perde totalmente o sentido. E assim, concluindo, tem dois aspectos aí nessa questão. O primeiro, que é o que eu mantenho, que é o seguinte: se é um imposto de renda, supõe-se que a pessoa tenha uma renda. Como é que você vai ter um imposto de renda sobre uma operação que resultou negativa? Não faz sentido, porque isso aí vai na direção contrária daquilo a que se propõe o imposto de renda. Então, talvez não devesse ser o nome imposto de renda. Mas é uma questão que eu levanto e ocorre que isso aí pode eventualmente ser um impeditivo de que a legislação vá à frente, principalmente quando for depurada por comissões, principalmente as comissões de Constituição e Justiça, porque lá tem que verificar de fato os aspectos legais. Então ela pode passar numa comissão de tributos, mas pode emperrar numa comissão ou ser reajustado numa comissão de Constituição e Justiça e depois retornar. Então eu achei meio estranho isso, que é a parte que eu vejo como negativa. Na parte positiva, deixa eu pegar aqui para mostrar para você. O imposto é de 0,075%. Então nós precisamos, como eu disse, dividir ele por 100 para nós sabermos o valor que nós vamos multiplicar para aquele valor que nós investirmos. Então, supondo que a gente vai investir R$1.000, o que nós pagaríamos aqui é 75 centavos. Então esse aqui foi o erro que eu cometi. Eu não fiz essa divisão inicial por 100 e claro que isso aí é o que levou à interpretação errada e eu peço escusas de novo. Não há como passar por esse processo sem me penitenciar, mas acontece. Então, o que eu observo aí? Que na realidade, realmente tem uma redução, um aspecto positivo, na questão burocrática, na questão que você tem que, principalmente quem trabalha com day trade, não é o caso aqui do canal, então a gente não perde muito tempo com isso, mas a importância do pessoal que faz day trade, faz swing trade, porque são esses que fazem girar toda a nossa bolsa de valores no diário. São eles que dão a liquidez que nós precisamos. Então essas pessoas são importantíssimas. Elas não utilizam o mesmo método que nós. Nós não somos críticos dos métodos que eles utilizam, até porque em muitos casos eles têm sucessos interessantes. E nós também concordamos com a importância deles. Então, neste quesito, a gente vê uma redução de tributação e realmente isso aí é um incentivo para que pessoas vão na direção da bolsa, operar nesses termos, nesses métodos que não são como os nossos, mas também, por outro lado, aumenta a liquidez e facilita para nós que trabalhamos com aquisição de empresas no longo prazo. Então é um projeto que eu vejo com bons olhos, mas acho que ele tem um calcanhar de Aquiles que precisa ser levantado e dirimido. Porque na realidade é o seguinte, se mantiver como imposto de renda, imagina o que isso pode acontecer no futuro para a questão empresarial no Brasil, onde as pessoas têm lucro e prejuízo, porque você acaba abrindo um precedente. E eu achei meio perigoso. Talvez o caminho seja outro. Vamos esperar como é que isso aí vai decorrer nessas demais comissões. Aparentemente, assim, para mim surge como um projeto interessante. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço